Tá. Bom dia a todo mundo. Quase que eu começo em inglês. Sejam muito bem-vindos. É muito estranho falar com esse negócio aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao segundo domingo do mês, então a nossa palestra é em português, dando continuidade ao tema de André Luiz. Nosso amigo de Clay vai falar sobre reflexões de André Luiz sobre os nossos pensamentos. O Tiago vai fazer a nossa oração e prece na forma de música, vai ser muito divertido. E logo depois o de Clay vai dar o início à nossa palestra. Faz. Precisa disso aqui pra você também? Não? Então eu vou desligar pra ela não ficar... Tá stand-by. Obrigada, Tio. Bom dia. Bom dia. Só vou contar rapidamente a história dessa música. De Clay pediu para eu tocar há uns dias atrás. A única vez que eu toquei essa música foi quando o Divaldo Franco veio para o Canadá, há 2 anos atrás, e eu escrevi essa música para o evento. Então chama Pequena Conversa com Deus. Desculpe o jeito de chamar. Hoje eu queria conversar e abrir esse meu coração. Tanto já rezei, já pedi, já chorei, quantas vezes até reclamei pela pronta resolução. Senhor, quantas vezes com peito apertado resisti em saber que era errado, esqueci de rogar o perdão. Mas hoje, já cansado de tanto orgulho, de pisar em tanto pedregulho dos caminhos que eu mesmo escolhi, levanto e olhando de novo pro céu, de minha alma retiro esse véu e cantando eu rogo a ti. Pai, abençoa esse filho perdido, que humilde está arrependido e que hoje ao lar quer voltar. Com amor eu te chamo outra vez nessa prece, pois olhando ao redor me enternece e me move aos irmãos amparar. Pois amando como mestre a todos amou e a vida nos presenteou, hoje eu canto a minha gratidão. Hoje eu canto a minha gratidão. De Clay. Você desligou? Oi, Érica. Pode me ouvir? Não. Morreu. Ok. Agora sim.
Bem que a música acabou, senão vocês iam pensar que eu ia cantar. Com essa minha voz de taquara rachada. Tô complicando a tradução já. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês todos. E eu queria agradecer ao nosso querido amigo Tiago por essa linda música. Para aqueles que não têm o hábito da prece, essa música foi uma prece. É pena que quem não entende o português não conseguiu entender. Na próxima a gente faz em inglês, né? Mas a prece é uma conversa, né? Uma conversa nossa com Deus. Não precisa nada de complicado, de miraculoso. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de conversar com as pessoas e a gente pede a oportunidade de conversar com Deus, com o nosso espírito protetor ou o anjo da guarda, como muitos chamam. Hoje nós estamos aqui para falar ainda sobre a obra de André Luiz, que foi um médico brasileiro. Deixar para aqueles que querem pesquisar, descobrir quem foi. Mas o mais importante de quem ele foi toda a obra que ele deixou para nós através das mãos abençoadas de Chico Xavier, que foi o médium que recebeu as histórias de André Luiz sobre o mundo espiritual. E eu vou começar relatando um pouco da importância da gente estudar sobre os pensamentos através de André Luiz, lembrando da minha habilidade de motorista. Eu não sou um bom motorista. Aqueles que querem saber, pergunte a minha esposa. Mas quando eu penso de alguns anos atrás, quando eu comecei a dirigir, foi um caos a primeira vez. Porque eu não sabia se eu acelerava, ou se eu freava, ou se eu cuidava da embreagem, ou se eu movia a marcha, ou se eu olhava para frente ou para o espelho, ou se eu virava para a direita e para a esquerda. É tanta coisa quando a gente está aprendendo a dirigir que a gente passa a maior dificuldade. Eu não sei se tem alguém no feedback aí com a Érica para saber se a velocidade está boa ou se você podia ter um aparelhinho, né? Então, no começo de quem dirige é terrível. A gente quer desistir. Depois de um passar do tempo, o que acontece? A gente não pensa mais. A gente não pensa mais em se vai pisar no freio, na embreagem, ou se vai pisar no acelerador, se vai mudar. É automático, né? Automático. Então a importância de nós estudarmos sobre o pensamento é porque no dia a dia a gente vive no piloto automático, muitas vezes. Nós tomamos decisões, nós respondemos às pessoas, muitas vezes sem pensar. Nós emitimos palavras sem pensar, né? E isso pode causar coisas boas, mas pode causar embaraços, pode causar coisas complicadas para nós. Então é importante hoje a gente parar um pouquinho. Os nossos pensamentos é como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor, né? Às vezes um simples olhar para uma pessoa já causa um pensamento, é a linguagem corporal, né? Então nosso pensamento é muito sério e a gente não analisa muito, a gente não para muito para pensar. É através do pensamento que a gente se corresponde com Deus. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus se correspondem com Deus de uma forma ou outra através do pensamento, ainda que seja a negação. Através do pensamento a gente se comunica com aqueles que partiram para a pátria espiritual, através de uma prece, através de uma lembrança. Então é importante a gente ter essa disciplina. O pensamento não é só importante para os nossos relacionamentos, é importante para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física. O pensamento ele pode manifestar no nosso corpo de um modo positivo, de um modo negativo. Então é importante que a gente tenha muito cuidado nisso. A Organização Mundial de Saúde diz que por ano existem 800 mil casos de suicídio no mundo. Por ano são constatadas 340 milhões de pessoas com depressão. A depressão está diretamente ligada com os casos de suicídio, aos casos extremos, né? E é um estado mental, como é que se diz? É uma doença mental. E a própria Organização Mundial de Saúde
diz que a expectativa é que até 2030 a depressão seja a doença mais comum no mundo, a mais frequente no mundo, né? E a gente não dá muita importância para os nossos pensamentos. Muitos casos de depressão não são nem diagnosticados, passam desapercebidos. Nós já tivemos experiência de ter passado por depressão terrível e só ter entendido que aquilo era depressão muito tempo depois de muito sofrimento, né? Então muitos de nós podemos estar depressivos ou já passamos por depressão ou um dia podemos passar por depressão. E quando isso acontece, nós nos achamos a pessoa mais infortunada do mundo. Esqueci de pedir para minha amiga dar o clique ali. Obrigado, Liz. E nós nos achamos a pessoa mais infortunada do mundo. Por mais que a gente tenha uma condição financeira boa, por mais que nós tenhamos saúde, inteligência, um corpo perfeito que nos permite andar, trabalhar, nos comunicar, mas não está bom. Nada está bom. Nós nos sentimos abandonados, excluídos, os últimos dos últimos. E a gente pergunta por quê? Por que isso ocorre? A gente pensar, esse moço, Nick Vujicic, quem não o conhece, pesquise sobre a vida dele. Nasceu sem braços, sem pernas. Tem todos os motivos para desistir. Para que viver? E no entanto ele influencia tanta gente a superar as dificuldades. A vida dele é perfeita? Claro que não. Ele tem os altos e baixos dele. Não é perfeito. Mas a gente se olha perfeito. Eu trabalho, tenho família, amigos. Por que da depressão? Next. O mundialmente conhecido Stephen Hawking é um físico, né? Mas eu estou esquecendo a palavra correta. Enfim. Aí, essa foto, ele ainda podia sorrir. Hoje ele não consegue respirar sem os aparelhos dele. Ele se comunica através do olhar com um computador que fala através dele. Welcome, Sean. Por favor. Então, Stephen Hawking era para desistir. Para que viver? As mínimas necessidades fisiológicas alguém tem que cuidar. Para alimentar, alguém tem que cuidar. Ele podia se achar um peso. Ele tem os dias difíceis dele, com certeza. Mas tinha todos os motivos para desistir. E por que às vezes nós que temos tudo pensamos em desistir? Aonde está a raiz disso? Nós não podemos negligenciar que existe da saúde mental, existem os casos orgânicos. Nós não podemos negligenciar isso. Pode ser orgânico, pode ser problemas físicos e acabam ocasionando. Mas a raiz está no pensamento. Dr. Bezerra de Menezes mesmo já falou que não existem doenças, existem doentes da alma. Então, mesmo que o nosso corpo esteja doente, a raiz está em nós, como espíritos imortais. É importante a gente lembrar disso. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a importância do nosso pensamento para nós, a influência do nosso pensamento na nossa saúde mental, na nossa saúde orgânica e na nossa vida. E nós vamos ver como a gente pode mudar isso, como a gente pode prevenir esses quadros, essas dificuldades. E não só a depressão, mas muitos outros quadros psicóticos que nós temos. Raquel, tá indo bem aí? Good. So next slide, please. Vamos estudar um pouquinho com Allan Kardec no Livro dos Espíritos. A gente fala mais da palestra sobre André Luiz. André Luiz traz a base da doutrina espírita, que é Allan Kardec. Esse foi o livro que marca o início da doutrina espírita, a primeira obra espírita publicada em 18 de abril de 1857. E Allan Kardec o distribuiu gratuitamente na praça pública. E a partir daí, espalhou-se. Então nós temos o livro aqui. Para quem não conhece a doutrina espírita, antes de estudar André Luiz, Livro dos Espíritos. É a base. Então,
nós trazemos aqui o livro dos Espíritos para entendermos um pouquinho. Porque o mal do espírita é achar que tudo que acontece com a gente é culpa dos espíritos. Nunca somos nós. Eu estou sentindo isso, estou pensando isso. Deve ter um obsessor comigo. Ou uma dúzia de obsessores comigo. E é natural. Natural do ser humano, não é assim? Quando tem um problema, o que a gente faz? Nunca é a gente. Sempre tem um scapegoat, né? Sempre tem um culpado. E nunca a gente não assume os problemas. Os espíritas, a facilidade é essa. É um espírito desencarnado que está me atormentando. A esposa vem reclamar, meu bem, tenha paciência. Deve ter um obsessor comigo. Eu não sou assim. Mas é importante tomar cuidado. Então nós somos responsáveis pelas nossas dificuldades. Ponto. E a gente vai ver isso. Ainda que seja um obsessor, quem que atraiu esse obsessor? Nós. A gente vai ver isso já já. Então nós estamos falando isso porque um erro muito grave no meio espírita é confundir depressão ou problemas de saúde mental com obsessão. Nós estávamos vendo um vídeo do Divaldo Franco, que é um médium espírita, que é o médium mais vamos dizer assim, influência, que tem maior influência no mundo hoje. Ele diz que nem toda a depressão é uma obsessão e nem toda obsessão é uma depressão. Então é preciso muito cuidado para ter essa diagnose. Não é simples assim. Existem casos de depressão que é nossa mesmo, né? E o Chico Xavier mesmo já disse, nós somos os nossos maiores obsessores. Começa com nós, na grande maioria das vezes, para não falar em todas as vezes. Então, da depressão e de outros problemas de saúde mental. Mas os espíritos à nossa volta podem nos influenciar de alguma forma? Claro que podem. Claro que podem. E André Luiz fala para nós, e como é que isso funciona, né? André Luiz fala para nós, e também está no Livro dos Espíritos, que o universo possui a matéria que nós podemos ver e tocar, né? Que tem a sua constituição, os átomos e as subpartículas que nós podemos apalpar, visualizar. Mas existem também partículas que são partículas do pensamento. Existe algo chamado o fluido universal, o fluido cósmico universal, que banha todo o universo. E André Luiz, de uma forma muito poética, ele fala que dessas partículas do pensamento, elas são formadas do pensamento de Deus. Como se o fluido cósmico universal fosse a emanação do pensamento de Deus, dando origem a todas as formas, dos planetas, dos clusters de galáxias, até os infinitos átomos. E nós estamos lá no meio. Nem no macro, nem no micro, nós estamos lá no meio. Então, o pensamento divino é que banha o universo todo, né? Nesse fluido cósmico universal. Então, como é que vocês podem me ouvir hoje? Como é que a física explica? Lembra do filme Uma Odisseia no Espaço, que é todo mudo? Por que o filme é mudo? Porque no espaço não tem ar. Então, nós conseguimos nos comunicar, ouvir, porque as ondas sonoras, elas navegam através do ar. E como é que o pensamento trafega? Como é que eu posso orar para o meu pai, para o meu amigo, que deve estar num outro planeta e vai captar a minha prece? É através do ar? Não, é através desse fluido cósmico universal que nos conecta a todos. O nosso pensamento, o nosso sentimento, ainda que seja de encarnado para encarnado. Eu olho para o Marco aqui e posso emitir um bom pensamento para ele que vai fazer um bem para ele. Ou posso emitir um pensamento infeliz que vai trazer talvez um sentimento não tão bom. Como é que isso acontece? É através desse fluido universal que une a todos nós.
Então ninguém está isolado. Nós somos um wireless, um celular, né, um mobile phone. E nós não podemos desligar, nós estamos on o tempo todo. E com quem podemos conectar? Com qualquer um. Com espíritos bons, com espíritos não tão bons, né? Então, por conta disso, existe essa comunicação entre nós, né? De um olhar, né? O body language nosso está carregado também com pensamentos. Então Allan Kardec perguntou: podem os espíritos influenciarem na nossa vida, nos nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta dos espíritos foi categórica: muito mais do que imaginais, mais do que a gente pensa. E influi a tal ponto que muito comumente eles é que vos dirigem. Então muitas vezes nós estamos no piloto automático e nós podemos estar sendo influenciados. Podemos ter influências positivas. Se nós estamos querendo fazer o bem, nós vamos atrair aqueles que querem fazer o bem e talvez nos inspirem a fazer o bem. Se nós estamos com pensamentos inferiores, nós vamos atrair aqueles que têm a mesma afinidade inferior. É essa a lei de atração, né? Então a prece é um meio de nós nos conectarmos com os outros espíritos, né? As afinidades, as antipatias que nós temos gratuitamente das pessoas. De onde é que vem isso? Eu nunca vi aquela pessoa, mas parece que é o meu irmão. Me senti tão bem com aquela pessoa. Eu vi tal pessoa, assim, não suportei ficar perto da pessoa. De onde é que vem isso? São sentimentos que a gente troca com as pessoas, né? Ok. Uma outra pergunta: como é que a gente distingue, né, um pensamento sugerido por um bom espírito ou um espírito inferior? Se eles influem no nosso pensamento a tal ponto que às vezes nos dirigem, como é que eu sei se essa influência é boa ou ruim? Né? E a gente precisa lembrar do Livro dos Espíritos, daquela lei dos fluidos. Nós sentimos. Se a gente tem um pensamento negativo, algo nos vem à cabeça, a gente sente no nosso próprio corpo, além da nossa consciência nos alertar. Então, primeiro a gente sente, é a primeira coisa que devemos observar. E segundo, é só lembrar da regra áurea de Jesus, né? Faça para o outro aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Esse pensamento que me veio para dizer tal coisa para o Márcio, eu gostaria que alguém falasse desse jeito para mim? Sim, então vou e falo. Se não, é melhor não falar, né? Porque às vezes nós não conseguimos diferenciar se o pensamento é nosso ou se o pensamento é de um espírito. É tão sutil quando o nosso anjo da guarda nos fala: olha, hoje liga para tal pessoa. A gente só tem aquela ideia. E por quê que isso é tão sutil? Porque o mérito tem que ser nosso. Nós temos um livre-arbítrio, senão nós seríamos bonequinhos, fantoches. Então eles nos ajudam, mas a ação é nossa, o mérito é nosso. Se a gente errar, a falha é nossa, o aprendizado é nosso. Se acertarmos, o mérito também é nosso, né? Então é assim que funciona. Então a responsabilidade é sempre nossa. E isso é um processo natural. A gente acha que é sobrenatural, né? A gente fala dos espíritos como se fosse uma coisa miraculosa, mas é um processo natural. E é importante a gente entender que nós não somos o nosso corpo, né? Essa matéria que nós vemos. Nós temos um corpo. A gente costuma falar que eu sou assim, né? Não, nós estamos ocupando um corpo. É uma ferramenta, um instrumento de aprendizado. Mas nós somos um espírito, que é a inteligência criada por Deus. O espírito, não, na essência sublime e pura, não tem forma, não tem sentimento. Ele irradia. É uma inteligência. Então nós somos um espírito. Nós somos uma forma. Essa luz que a gente está vendo no slide, só para a gente entender de um modo humano, porque nós conseguimos entender a essência completa do espírito. Então, para a gente entender, ficou essa luz, né? E entre o espírito e o corpo físico, nós temos o perispírito, que é o nosso corpo
espiritual. E esse corpo espiritual, ele é conectado com o nosso corpo físico a nível celular. E André Luiz nos fala que, do mesmo modo que o nosso corpo físico tem células, moléculas, os átomos físicos, o nosso corpo físico é ligado célula a célula, com moléculas, com átomos mentais. E ao redor desse corpo perispíritico, né, emana o nosso pensamento, o nosso campo mental, que irradia. E é onde a gente tem o conceito, a ideia da aura, né? Que muitos sensitivos conseguem perceber a aura das pessoas, né? Esse campo mental, que varia de frequência, mais alta, mais baixa, varia de cor, de acordo com a nossa vontade. Então é importante a gente ter essa distinção. E é um processo natural, como a gente falou. O nosso pensamento é um fluxo energético que irradia, como a gente falou, né? E ele obedece a um fenômeno de indução, como na eletricidade. O fenômeno de indução na eletricidade, de um modo bem simples para a gente entender, se a gente tem um objeto carregado negativamente, de energia negativa, e se a gente aproxima de um outro objeto, sem que a gente encoste, sem que a gente toque, esse outro objeto pode também mudar a sua carga elétrica, sem o contato. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Por isso que às vezes o nosso pensamento interfere nas pessoas e as pessoas interferem em nós, encarnadas ou desencarnadas. Né? Por isso que às vezes a gente pode até mudar de sintonia, de humor, de uma hora para outra, de modo inexplicado. É um processo natural. E é assim que o nosso pensamento se encontra no centro de todas as nossas realizações, de tudo que a gente faz. O nosso pensamento que emite e retorna. André Luiz fala que o nosso pensamento se encontra num sistema fechado, como se fosse uma onda que vai interagir com o ambiente onde a gente se encontra e retorna, trazendo todas as combinações que aquele pensamento gerou à nossa volta. Aquilo volta, e volta carregado, com a influência daqueles que estão ao redor. Se a gente emite coisa negativa, aquilo sintoniza com muitas outras mentes e retorna para a gente. Se a gente emite coisas positivas, a gente angaria forças positivas que retornam para a gente. Por isso que quando a gente pensa coisas negativas, o primeiro a ser prejudicado somos nós. Se a gente pensa coisas positivas, a gente começa a se beneficiar disso com o passar do tempo. Faz sentido, pessoal? Tá me acompanhando? Ok. Próximo slide, por favor. Isso não é exclusivo do espiritismo, não. Muitos aqui conhecem o Dr. Stephen Covey, que é um guru no meio empresarial das empresas sobre liderança, né? E um livro fantástico dele é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele fala justamente isso, que tudo no mundo é criado 2 vezes. Primeira criação é a criação mental. Primeiro a gente pensa, a gente tem a ideia, a gente tem um desejo. Depois a gente traz isso para o mundo real. A gente fala, a gente planeja, a gente constrói, a gente age, né? Então é importante, o que é que está se materializando na nossa vida? Vem do nosso pensamento. Quais são os nossos desejos? E isso é um trabalho que, se nós não fizermos de modo consciente, nós fazemos mecanicamente. E o resultado, quando a gente deixa o carro desgovernado na rua, ele vai bater, né? Então a importância da gente guiar os nossos pensamentos. Se algum de nós já teve a experiência de contar para alguém um acontecimento muito ruim que já aconteceu com a gente, eu fui em tal lugar e a pessoa me humilhou, me maltratou, e ele me falou assim, sabe? Que absurdo. Quando a gente está contando uma história, por ter acontecido 10 anos atrás, a gente sente tudo. O coração bate, a adrenalina descarrega, o corpo fica tenso. Se a gente tem vontade de bater naquela pessoa, a gente fecha até o punho, né? A gente revive aquilo tudo. E não precisa nem contar a história. Só de a gente pensar. Vai para casa dirigindo,
falando, puxa, aquele colega meu hoje me falou desse jeito na reunião, que absurdo, quem ele pensa que é? E a gente vai com aquilo quase explodindo, a gente carrega aquilo. A pessoa às vezes nem lembra do que falou, tá tranquilo na casa assistindo o jogo do Blue Jays lá, não quer nem saber. E a gente indo para casa carregando aquilo tudo. Quem é que se prejudica? Somos nós. Somos nós. O prejudicado quando a gente carrega mágoa, somos cada um de nós. As outras pessoas talvez estão bem tranquilas, né? Então, essa é a importância do pensamento e um simples exemplo para a gente entender como o pensamento se manifesta no nosso corpo, que o corpo sente. Aquela tensão vai se acumulando, aí aparece problema nas costas, porque o músculo está o tempo todo tenso e gera inflamação, e aí vira uma bola de neve. Divaldo contou uma vez que ele tinha um problema de angina do coração e ele não entendia o porquê daquilo. Aí ele fez uma terapia dele mesmo, de ir na frente do espelho, fechar o banheiro, evidentemente, para as pessoas não verem falando com ele mesmo na frente do espelho, e ficava se perguntando ao seu subconsciente o porquê daquilo, de onde é que está vindo aquilo, qual é a causa daquilo. E obviamente levou um certo tempo, até que ele se deu conta de que uma mágoa de 30 anos atrás, ele não havia se livrado daquilo. E a partir do momento que ele se perdoou, cortou aquele cordão com aquela mágoa, até que ele fez isso, o problema continuou. Quando ele fez isso, acabou. E ele quase desencarnou por aquele problema. Então assim somos nós. Quantos problemas nossos talvez não sejam de ordem psicológica, espiritual, mental? Não por conta de um obsessor, por conta nossa. André Luiz fala para nós da casa mental. Nós vamos falar sobre formas de pensamento já já. Sobre a casa mental. O que a gente costuma fazer na nossa casa? Às vezes, limpar, fechar a porta, fechar as janelas para não entrar poeira, para não entrar inseto, para não entrar um bicho lá, um coiote e comer os pets, machucar, ou um bandido, um ladrão que quer entrar para roubar alguma coisa. Então a gente fecha as nossas casas normalmente, apesar de no Canadá muita gente não fechar as portas, mas é de praxe que a gente cuide da nossa casa e limpe a nossa casa. E André Luiz fala que a nossa mente, ou a nossa casa mental, a nossa psicosfera, a gente precisa ter os mesmos cuidados. Se a gente deixa a porta escancarada, vai entrar qualquer um. E os espíritos inferiores muitas vezes eles testam. Às vezes influenciados por outros espíritos, às vezes passou por ali, vamos ver aquele camarada lá que vai no Toronto Spirit Society, vamos ver se ele é cristão mesmo. Aí joga uma ideia na gente, a porta está aberta, aí ele observa a nossa reação, que tipo de sentimento, ele olha a nossa casa, e se é um espírito inferior que gosta de desordem e encontra a nossa casa bagunçada, é suja, ele fala, opa, achei um companheiro, gosta de fofoca, gosta de tomar uma ali, gosta de falar disso e daquilo, achei um amigo, e se estabelece o laço da sintonia, não necessariamente o obsessor do passado, mas algo por invigilância. Se um espírito inferior se aproxima e percebe que a gente tem um pensamento, se esforça para ter um pensamento reto, se esforça para manter a prática da prece, ele vai falar, esse aí é de igreja, esse aí não tá para mim não, sai fora, e vai atrás de outro, é a sintonia, E eu costumo brincar que eu não sou muito fã de futebol, não entendo nada de futebol, sempre fui péssimo em futebol. Se tem alguém conversando de futebol, eu não vou muito na conversa por causa do futebol, porque não é a minha praia, não é a minha sintonia, Mas se tem alguém, por exemplo, falando de gummy bear e ice cream, eu já chego junto, falo, tem gummy bear por aí, ice cream, que é o que eu gosto. A gente vai na sintonia. E os espíritos são assim também, Então, muito cuidado com o que a gente está pensando. Cuidado com a nossa casa mental. Como é que a gente soluciona? Vamos supor que a gente tem uma influência espiritual. A gente vem na casa espírita, conversa com alguém, esperando que alguém resolva. Mas eu não posso ir na casa de alguém e mandar todo mundo sair. Vou na casa do Ângelo.
Chego na casa do Ângelo, tem 10 palmeirenses na casa do Ângelo, que é um time de futebol lá do Brasil, pra quem não sabe. E aí eu falo, Ângelo, o negócio é o seguinte, você me chama pra tua casa, tem 10 palmeirenses aqui. Gente, ó, vamos todo mundo sair, que aqui só fica corintiano. Não posso, nada contra o Palmeiras ou o Corinthians, mas é a rivalidade, né? Mas eu não posso chegar na casa do Ângelo e mandar as pessoas saírem porque eu não tenho afinidade com eles. A casa é dele. Ele decide quem ele põe dentro da casa ou não. A nossa casa mental é do mesmo modo. Se uma pessoa sintoniza com certos espíritos, é a pessoa que tem, por decisão própria, que fazer essa troca. Afastar esses irmãos inferiores e trazer irmãos, companhias que auxiliem essa pessoa a caminhar, fazer a sua evolução espiritual, a sua reforma íntima. Então essa troca ninguém pode fazer por nós. Não existe a pílula, né, que a gente vai engolir e vai resolver o problema. Não é assim. Então isso é muito importante, essa vigilância. E existe aquele ditado, né? Dize-nos com quem andas, direi quem eres, quem sois, né? Mas a gente pode inverter na concepção de André Luiz e da doutrina espírita. Dize-nos quem és e diremos com quem andas. Porque nós é que atraímos. Então não é a culpa dos obsessores, é a nós é que escolhemos as companhias, né, encarnadas e desencarnadas. Do jeito que a gente escolhe quem a gente convida para nossa casa, a gente convida os amigos, pessoas que a gente tem afinidade. A gente não convida para nossa casa quem a gente não tem afinidade. Mentalmente é a mesma coisa. Não tem diferença. Ok? Não, a gente falou das formas de pensamento, né? E a gente vai contar um pouquinho a história desse livro aqui de modo rápido. Ação e reação, action e reaction. A gente tem aí também. André Luiz tem uma série, acho que são 14 ou 16 livros. 13? 16, isso. Fantástica série. Então a gente recomenda. Então nós vamos ver uma história aqui, que é a história de Antônio Olímpio, para ilustrar um pouquinho a questão das formas de pensamento, que são as nossas emissões, as nossas projeções mentais. Aí a gente vai mostrar uma imagem real time do TSS. Todo mundo sentado. E aí nós descobrimos um aparelho que vai mostrar as formas de pensamento de todo mundo aqui. Então, aguardem. Mas antes da gente chegar lá, isso é moderno, hein? A NASA vai querer vir atrás aí, porque está online, né? Então, a história de Antônio Olímpio nas proximidades da crosta do nosso planeta, existem, obviamente, cidades espirituais, né? E existem postos de assistência para aqueles espíritos que desencarnam, para que eles se preparem para serem recebidos nessas colônias espirituais. Então, em muitas cidades, sob as cidades, como existe na cidade de Toronto também, essa cidade espiritual e esses postos de assistência. Então, num desses postos de assistência, André Luiz, Hilário e Silas, que era o coordenador daquele grupo, estavam visitando tipo uma enfermaria, vários espíritos em situações muito difíceis, né? E um deles em particular é essa história que nós vamos contar. Por intercessão de uma certa pessoa, eles deram um auxílio para esse nosso irmão. O Antônio Olímpio, ele herdou uma fazenda, né, no Brasil, uma enorme fazenda, uma grande propriedade, com seus 2 irmãos. Então a fazenda deveria ser dividida pela herança com os 2 irmãos, Clarindo e Leonel. E como as conversas sobre a partilha, como sempre, são muito difíceis e não chegavam no acordo, ele teve uma ideia. Encontrei uma solução para resolver o impasse dessa partilha. Vou aniquilar os meus 2 irmãos, aí eu decido. Para quem você vai dar a fazenda? Acho que vou dar a fazenda para você. Muito obrigado. Então essa foi a solução dele. Acaba com os 2, ele resolve, fica com a fazenda inteira.
Então planejou um acidente. Colocou uma droga na bebida dos irmãos para fazer eles adormecerem mais ou menos em meia hora. Levou eles para um passeio de barco no lago. Quando chegou no lago, a droga começou a fazer efeito. Ele só virou o barco e ele nadou, se livrou e contou para todo mundo que os irmãos afogaram, que ele também quase morreu. Se livrou dos irmãos para ficar com a fazenda. Passaram algum tempo, alguns anos, o ambiente espiritual da casa mudou. Por quê? Porque os irmãos estavam lá querendo reaver a parte da herança. Então o ambiente mudou de tamanha proporção que eles resolveram ferir a esposa para ferir o irmão. E causaram distúrbios mentais terríveis, obsediando a esposa, Alzira. O que fez com que certo dia ela fosse para o lago e se afogasse. Então a esposa faleceu. Ficou o Antônio Olímpio com o filho Luiz. E ao longo dos anos, os espíritos continuaram lá, obsediando eles, querendo vingança. Certa feita, José Olímpio desencarnou. E aí, uma vez no plano espiritual, os obsessores tomaram conta dele, torturaram-o por anos. E aí, como eles tinham que dividir o tempo deles entre o José Olímpio, mas queriam ferir todas as pessoas que eram caras dele, o Antônio Olímpio, perdão, queriam ferir as pessoas que eram caras deles, como a esposa e o filho encarnado, eles começaram a recrutar. Olha, nós dois não vamos dar conta dos dois, um está lá e o outro está encarnado, então nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar alguns espíritos para ajudar a gente a obsediar, a gente divide o tempo, porque aí tem as pessoas cuidando 24/7 e a gente faz essa troca. Então eles angariaram espíritos e colocou um pouco com um pouco com o outro. E o filho, Luiz, que era também agora o proprietário da fazenda, ele aprendeu com o pai, tinha suas próprias tendências, mas aprendeu com o pai e vivia ligado na ganância. E quando eles foram visitar o Luiz, diziam André Luiz, que ele parecia um mendigo, mas ele era milionário. Ele era um mendigo com as roupas rasgadas. Quando eles chegaram a ir à fazenda, a fazenda aos trancos e barrancos, com mato para todo lado, porteiras quebradas, varandas sujas, o jardim todo pisado pelos animais. Na penúria, uma fazenda de milhões de reais ou de dólares. Então era um mendigo mentalmente. Por quê? Porque ele queria manter para ele. E André Luiz foi lá ajudar, por intercessão de determinada pessoa. Falei, vamos ajudar, senão ele vai desencarnar também. E chegou na propriedade e viu centenas de espíritos andando por todos os lados, repetindo frases, né, e na sintonia mental do Luiz e dos dois obsessores. A sintonia mental da ganância, do egoísmo, da sovinice, a pessoa que não lava roupa para não rasgar a roupa, a pessoa que guarda comida até estragar para economizar dinheiro. A sovinice extrema. Conversa do Luiz era reclamar. Reclamar do governo, reclamar do calor, reclamar das contas, do imposto da propriedade, reclamava de tudo. É igual a gente às vezes está lavando louça em casa e está reclamando de ter louça para lavar. Quanta gente gostaria de ter uma casa para limpar e não tem. A gente tem e reclama. Então eu me vi no Luiz muitas vezes. Quando eles entraram na casa, era noite e o Luiz estava dormindo. Só que como a gente sabe, quando a gente dorme, a gente se desprende do corpo. O corpo fica na cama. A gente vai aonde está o nosso tesouro, né? Assim, aonde está o nosso tesouro, aí está o seu coração. E o Luiz, desconectado do corpo, estava alisando os montes de dinheiro dele escondido no armário. Com um olhar assim, alucinado. Ele estava lá alisando dinheiro. Igual o tio Patinhas, nadando nas moedas. É uma figura, né? O tio Patinhas, ele tá cheio de tio Patinhas por aí. E esse era o Luiz. E aí o Silas, que tinha tido uma experiência semelhante, fez coisas muito tristes por motivos de ganância, ele foi apontado para ajudar esse caso por conta disso. Como ele viveu aquilo, ele se aproximou dos obsessores, do Leonel e do Clarindo, e começou a ganhar a confiança deles.
e demonstrou o conhecimento dele em obsessão, nessa coisa da ganância, e começou a explicar para saber o que estava acontecendo para removê-los daquilo tudo e liberar o Luiz. Essa é a intenção. Então, nessa conversa é onde a gente vai mergulhar um pouquinho aqui que eu quero trazer para vocês. O diálogo dos Silas, que é uma lição importantíssima para nós. E a gente ouviu até o Haroldo Dutra Dias falando sobre isso. Ele falou assim, é interessante que isso é uma coisa que muitas vezes não é abordada nas casas espíritas. Então, o Silas estava perguntando para os obsessores, como é que vocês conseguiram angariar tanta gente? Como é que vocês conseguem manter o Luiz preso desse jeito? E aí ele fala assim, nós aprendemos várias técnicas nas escolas de vingadores. Por isso que a gente falou que precisa ler o Livro dos Espíritos primeiro. Senão a gente não entende que existem cidades espirituais, escolas de vingadores. Então os vingadores são aqueles que, como encarnados, a gente acha que a gente pode fazer justiça com as próprias mãos. A gente esquece que Deus é soberanamente justo e bom e nem Ele julga, não condena e nem castiga, e a gente quer castigar. Então no plano espiritual existem escolas de vingadores que ensinam técnicas dos obsessores. E eles falam assim que eles queriam regenerar o Luiz e o Antônio. Então o objetivo deles era regenerar, consertar com as próprias mãos, né? Então nós aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas, vontade de dormir, vontade de comer, vontade de ir no banheiro, desejos banais, né? Além destes, nós temos em qualquer fase da vida um desejo central, um tema básico dos nossos interesses mais íntimos. Por isso, além de pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Então, o que eles fizeram? Qual foi a armadilha deles? Eles pegaram vários espíritos e falaram, olha, fica lá observando o Luiz e observa tudo que ele pensa. E vamos catalogar. Faz a lista. Depois a gente vai reunir as estatísticas, até um sistema lá de informática. Vamos agregar essas informações e vamos ver qual é o padrão aqui. O padrão dele é da ganância. Ok. Quais são as técnicas para a gente atacar a ganância? Vamos fazer ele pensar que ele vai ficar sem. Que a bolsa de valores pode cair e ele vai virar um miserável. Vamos fazer ele pensar que todo mundo que está aqui, todos os amigos dele estão atrás do dinheiro dele. Assim ele afasta todo mundo e fica sozinho e morre sozinho. Vamos fazer ele pensar isso. Então eles começaram a criar essas formas de pensamento e emitir para o Luiz. E o Luiz, sintonizado com a ganância que ele aceitou e atraiu. A casa mental aberta é a simbiose. Casou. Né? Então as formas de pensamento nós criamos pelos nossos desejos, mas os espíritos que conseguem ler o nosso pensamento, eles observam, descobrem um padrão e aí é onde eles atacam, quando existe o desejo de vingança, de prejudicar. Então muitas vezes a pessoa quer atacar alguém e fala, traz a ficha lá do fulano. Ok. Qual é o padrão dele? O padrão dele é desequilíbrio sexual. Ok, aí que nós vamos pegar. Aí que nós vamos acabar com o casamento dele. Aí nós vamos tirar ele do trabalho. E eles armam. Cada um de nós pode ter essa vulnerabilidade se a gente não protege a nossa casa mental. Aí ele fala, é assim. Quer ver? Vou reduzir aqui por conta do tempo. Conhecido o reflexo da pessoa que nos propomos retificar ou punir, é assim muito mais fácil superalimentá-la. Então eles falam aqui do fenômeno de ressonância, que é um outro fenômeno físico, né? O fenômeno de ressonância diz que se existe determinado objeto que em si só é construído sob certa frequência, se esse objeto é alimentado na mesma frequência, essas duas frequências juntas, a energia que se acumula potencialmente pode ir para o infinito. Por isso que tem até um vídeo de uma ponte nos Estados Unidos que o vento oscilou
na mesma frequência da ponte, e a ponte parecia um pedaço de papel, de borracha, ponte concreto, até que ela não resistiu e quebrou. Então os espíritos fazem da mesma forma. Qual é o nosso tema central? Qual é a nossa vibração? Qual é a nossa frequência? E eles vibram igualmente. Então eles alimentam essa frequência, e a intensidade dos nossos pensamentos, desse desejo central, vai à carga máxima. E aí é onde essa obsessão se torna muito difícil. E ninguém consegue tirar, a não ser a gente mesmo, nos policiando e começar a trocar esses pensamentos. Então cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta a si próprio. Então, se existem obsessores, se existem espíritos nos influenciando, é porque nós estamos atraindo. Está partindo de nós. Então, essa história do desejo central é uma história muito séria. E essa questão das formas de pensamento também. Okay? Então, para ilustrar, eu disse que a gente ia ter um X-ray do TSS, né? Então, a gente pode ver ali no slide, todo mundo sentadinho, escutando a palestra. Aí vamos ligar o aparelho que permite ver as formas de pensamento de cada um. Next. Boom. Tá lá. Tem um dormindo falando, palestra do Marcos de Clay. Vixe, esquece. Já tá roncando. O outro tá lá pensando. Ainda falei do Palmeiras, do Corinthians. Já plasmei na cabeça de alguns o futebol e a pessoa tá pensando no jogo. Tem uma moça lá no fundo, tá pensando no namorado. O que o namorado tá fazendo essa hora enquanto ela tá na casa espírita. Tem uma senhora lá que tá prestando atenção. A palestra era sobre a parábola do samaritano. Ele tá lá ajudando. Ela tá conectada. Mas André Luiz descreve num dos livros dele exatamente essa visão. Quando eles vão numa casa espírita e observam o pensamento das pessoas. Aí ele fala sobre cada um, né? Mas são formas que a gente observa. Se tornam visíveis. E que a gente alimenta. E os espíritos estão lá catalogando. E aí que eles definem as estratégias deles de como vir causar problemas pra gente. Então, daí, amigos, a importância de nós observarmos o nosso pensamento e não deixar no piloto automático. Né? Próximo, por favor. E aqui nós vamos fazer uma atividadezinha bem rapidinha. Alguém consegue decifrar, né? O ideal seriam figuras, porque é assim que as formas de pensamento se manifestam, como figuras. Mas aqui a gente colocou frases, né? Que uma moça pensa em várias situações. Por exemplo, a pessoa vem pedir uma esmola na rua, por mais que ela tenha uma moedinha para dar, um dinheiro para doar, ela fala assim, não tenho trocado. Né? Ou fala lá pro outro que vem pedir, ó, se não pode se sustentar, vai procurar trabalho. Né? Será que as pessoas realmente se aproximam de mim porque gostam de mim, ou será que é por causa do meu dinheiro? O que é o tema dessa pessoa? Qual que é o padrão aqui? Eu não posso fazer doações porque não se sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer amanhã, né? E se faltar para mim? O que está acontecendo aqui? Qual é o problema aqui? Qual é o tema central? A avareza, o egoísmo. Exatamente. E aí que os nossos irmãos atacaram, por exemplo, o José Luiz. Foi o tema central dele. Né? O próximo. Vê se alguém decifra isso aqui. Eu trabalho muito, eu mereço a minha liberdade. Não deixo faltar nada lá em casa. O que a minha esposa tem a ver se eu dou uma saidinha aqui e ali? Né? A pessoa vai namorar, combina de sair com uma determinada moça, aí encontra um amigo com outra moça. Aí fala assim, puxa vida, hein, eu tô com essa aqui, olha a mulher que ele foi arrumar, por que não sou eu? Eu sou mais bonito que ele. Como é que ele arruma uma dessa e eu não? Aí já acaba, já não quer saber, aí vai atormentar o amigo, né? Qual é o tema desse cidadão aqui? Vaidade, tem mais. A sexualidade. Agora não me entendam mal. Não tem nada errado com o sexo. Quem criou o sexo? Quem criou o nosso corpo? Deus. Sexo é a criação divina. É algo sublime. Não é pecado. Agora o problema é o que a gente faz com o sexo. É como as drogas da farmácia.
pode curar ou pode matar, né? Então o sexo tem a sua necessidade, tem o seu lugar, mas existem o equilíbrio e o desequilíbrio. Então quando a gente se percebe nessa situação, os espíritos vão lá e já catalogam, é lá que a gente ataca. Ou vamos lá, vamos comprar uma revista. Aí o camarada tá lá olhando a revista, aí pensa na namorada, pensa na esposa, puxa, por que não é assim, né? E ele esquece dele mesmo, como se fosse lindo e maravilhoso, né? A gente enxerga o outro, mas a gente nunca enxerga a gente. Então é um exemplo de como é que os espíritos agem, catalogando o nosso pensamento. E descobrir o nosso padrão. E aí eles atacam. E o André Luiz fala que o nosso amigo Luiz estava naquele padrão mental, tinha aquele mesmo tema central por 10 encarnações. 10 encarnações. Então, às vezes, estamos hoje com um padrão mental, que é o padrão mental de dezenas de encarnações anteriores. Tá? Então, assim, para a gente já concluir, é preciso treinarmos a nossa mente. E é difícil, por quê? Porque nós estamos no piloto automático. Para treinar a nossa mente, a primeira coisa é entender como é que a nossa mente funciona. O que eu tenho pensado durante o dia? Se eu tenho um grupinho de amigos lá no trabalho que vive fofocando, falando mal dos outros, para mim é normal. Porque eu falo isso todo dia, o dia inteiro, de todo mundo. É normal. Aí eu vejo alguém que não faz isso, esse aí é um fanático da igreja lá. Você quer ser padre, porque ele nunca viu fofocar de ninguém. Cadê a batina? É a sintonia. Como a gente está cercado daquilo, a gente não percebe, né? Vamos ver algumas coisinhas que a gente possa fazer, né? Uma das coisas é a gente esperar que o mundo mude ao nosso redor. Então, às vezes, a pessoa é extremamente nervosa, preocupada, sabe? E as coisas não se resolvem nunca. E a pessoa põe a esperança que um dia as coisas vão melhorar. É porque eu tenho um trabalho novo. Então, quando eu me estabilizar nesse trabalho, as coisas vão melhorar. Aí a pessoa troca de trabalho e começa tudo de novo, né? Não, é porque nós estamos passando uma fase difícil. Então, quando isso passar, as coisas vão melhorar. A pessoa passa a vida esperando, né? Eu passei por isso. Depois de 10 anos eu falei, peraí, não vai mudar mais, amigo. Para aí. Quem tem que mudar sou eu. Então a gente botou essa foto aqui porque o mundo ao nosso redor é agitado, está revolto. É o homem no mundo, não vai mudar por enquanto. Quem quer mudar o mundo, né, como Gandhi falou, mude a si mesmo, né? Seja aquilo que você quer ver no mundo. Então a primeira regrinha é essa. Não espere o mundo mudar, é a gente que muda. Para que a gente tenha um dia a condição de estar no meio da maior confusão possível, a gente consiga manter a paz. Com as devidas proporções, nós precisamos lembrar de quem chegou lá. Vamos pensar em Jesus, que veio aqui para o mundo entre pedradas, defamações, críticas, foi assassinado e manteve a sua paz interior, seu equilíbrio interior todo o tempo. Ok, vamos chegar mais perto. Chico Xavier, Dr. Bezerra e tantos outros. A Madre Teresa de Calcutá. Vamos chegar mais perto da gente, que ainda está muito longe, mas vamos chegar mais próximo, né? Então, não esperemos o mundo mudar, vamos mudar o nosso mundo interior, a nossa casa mental. Próximo, por favor. Essa é a grande dificuldade nossa, olhar para si. Então nós colocamos um estetoscópio ali justamente para isso. Nós precisamos analisar nós. Jesus falou para nós, orai e vigiai. A gente ora e vigia. Tá dormindo, né? A gente vigia os outros, é vigiar nós. Livro dos Espíritos, 919A. Qual é o meio mais eficiente e eficaz para nos melhorarmos e afastarmos a influência negativa dos espíritos? Conhece-te a ti mesmo. E aí na 919A, Santo Agostinho fala para nós, no final de cada dia, o que eu pensei hoje? O que eu falei hoje? Como é que eu me senti quando eu fui ofendido hoje? Por que doeu tanto quando eu fui humilhado? É porque eu sou orgulhoso. Jesus foi humilhado? Como não? Mas ele se sentiu humilhado? Não. Por quê? Porque ele não era orgulhoso. Aí a gente começa a aprender sobre nós.
Aí a gente começa a descobrir qual é o nosso tema central. Aí a gente começa a fechar a porta da casa mental, porque está escancarada. Os espíritos deitam e rolam. Ou nós mesmos, que não tem espírito nenhum. Por que eu sofro tanto? É porque eu sou muito melindroso. A pessoa olha torto para mim e eu acho que eu tô com problema. Tô cheirando mal. Qual é o problema? Você tá achando que você é melhor que eu, porque você tá olhando assim para mim? As pessoas não tá nem aí. É o jeito da pessoa. Mas a gente melindra. Então o problema não é a pessoa, o problema somos nós. Né? Então precisamos olhar para nós. Não existe terapia espiritual que funcione sem olhar para nós. Lembra da casa mental, que não tem como retirar os convidados da casa mental da Raquel? Eu não posso ir lá e tirar. Não tem jeito, é ela que tem que tirar. É eu que tenho que tirar os meus. Se eu tenho convidados indesejados, para mim são desejados, porque é a minha sintonia. Então precisamos conhecer a nós mesmos. Dr. Stephen Covey again. Entre o estímulo e a resposta, nós temos a liberdade de escolha. A gente precisa treinar para fazer isso. Alguém nos ofende, a gente às vezes escuta pensando na resposta. A gente não escuta direito as pessoas. A gente está ouvindo, mas não para entender a pessoa. A gente está ouvindo para responder. Esse é o nosso problema. Por quê? Por causa do orgulho. Eu preciso dar uma resposta à altura. Eu não posso levar desaforo para casa. Assim que a gente foi educado. Então a gente não escuta alguém tentando entender. A gente escuta alguém pensando na resposta que a gente vai dar, pensando em nós. Então o que a gente precisa fazer é receber o estímulo, seja uma ação, seja uma palavra, seja um pensamento, seja uma ocorrência, e parar. Por que isso está acontecendo? Que ofensa é essa? E o Chico Xavier, de novo, iluminado, fala pra gente. Se alguém te critica, te ofende, pare e analise. O que essa pessoa está falando é verdade? Ou então aceite e dê um jeito nisso. Tome uma atitude e mude. Porque você está percebendo que é egoísta, a pessoa está falando que é egoísta, melhore-se. Tome uma atitude. Se o que essa pessoa está falando é mentira, para que se importar? Jogue fora. E a gente, às vezes, por causa de mentiras, a gente faz tanta coisa errada, a gente se importa tanto. É o nosso orgulho ferido. Se a gente fosse mais humilde, a gente ia aceitar a crítica. E lembrar de São Francisco de Assis, que vivia apanhando pelas ruas e falava: obrigado, meu Deus, porque isso está me ajudando a paciência, ao perdão. Evidentemente a gente não faria isso hoje em dia, deixar alguém bater, mas era assim que ele fazia. Porque para ele era o exercício do perdão. Então quando alguém critica a gente, e mesmo que não tenha motivo, nós deveríamos encarar como um teste. Aferição de valores. Estava falando com um amigo outro dia, dentro de casa. É o momento da aferição de valores, é ter a paciência, é o perdão, que é tão difícil para nós. Porque nós nos importamos muito mais conosco. É difícil a gente doar de nós, especialmente dentro de casa. É fácil doar no trabalho, porque a gente é pago. É até relativamente fácil doar no TSS, porque a gente está aqui entre amigos. Mas dentro de casa, que ninguém vê, lá é o lugar que a gente vai demonstrar se a gente é cristão ou não. Que ninguém está vendo, a não ser os espíritos. Em frente. E essa aqui é só para ilustrar uma outra história do livro Sexo e Destino de André Luiz também. Evidentemente é uma figura, né? Para ninguém se assustar, mas é uma figura onde os nossos irmãos desencarnados ali estão tentando plasmar formas, pensamento nessa jovem. E o que está acontecendo? Tem uma bubble em volta dessa moça, tem uma bolha, né, protegendo-a. É o hábito da prece. É o zelo com a casa mental dela. Por mais que eles tentem, ela está amparada. Não há sintonia. Então, um outro ponto para nós é esse, a prática da prece. Está numa reunião no trabalho, a coisa está complicada, vai no banheiro. Como todo ser humano, a gente vai no banheiro. Dá licencinha, precisa pegar uma água. Faz uma prece lá. Pensamento, se você não quiser que ninguém te escute fazendo prece no banheiro, falar assim, essa aí tá meio doida, né? Faça no pensamento, mas vai lá no banheiro. É pecado fazer prece no banheiro? Onde já se viu? Não tem nada de pecado. Mas o hábito da prece está no Livro dos Espíritos ou no Evangelho. Ao acordar, agradecendo pelo dia. Ao dormir, pedindo proteção. Para onde é que eu vou durante a noite? Alisar o dinheiro?
Ou vou pedir para ir numa casa espírita, num lugar que possa me ajudar, ou ajudar alguém. É a hora da prece. Então, meus amigos, mais uma sugestão para a gente, o hábito da prece, né? E a gente sempre fala no atendimento fraterno do TSS, né, que as pessoas recebem o passe, a água fluidificada, tudo isso é importante. Mas temos que lembrar que nós é que limpamos a casa mental. Nós precisamos da prece. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos de palestras, por quê? Porque nos ajudam a pensar. São ideias novas. Nós precisamos modificar, né? Allan Kardec fala para nós que a educação é o hábito de angariar novos hábitos. Então a gente joga um fora e adquire um novo. Assim que funciona. E para concluir, nós precisamos trabalhar nisso individualmente e juntos a gente consegue ter mais força para isso. Sozinho é muito mais difícil. Então nós convidamos a todos, né, que busquem pessoas que estão buscando a mesma coisa, se melhorar, se transformar. Isso nos ajuda, isso nos dá força. E quando a gente começa a treinar e a praticar, obviamente que leva certo tempo, né? Como alguém começando a fazer atividade física, ou como alguém tentando fazer uma dieta, primeiro dia demora, a gente pensa em desistir, vai, não vai, um dia não vai, é difícil. Mas ao longo do tempo, nós conseguiremos fazer com que o nosso tema central seja Deus. Que nós tenhamos no nosso coração agradecimento por tudo que Deus nos dá. Tenhamos como nosso tema central tudo que Jesus trouxe para nós, todas as imagens boas que Ele trouxe para nós. Então, à medida que a gente conhece, se esforça, a gente consegue fazer essa mudança, né? Então, o nosso pensamento está no centro das nossas ações, no centro dos nossos problemas, das nossas virtudes. Então, fica aqui o convite para todos, para adquirirmos hábitos saudáveis, a meditação, mentalizando coisas positivas, o hábito da prece, mas principalmente a iluminação individual, que ninguém pode fazer por nós. É conhecer a nós mesmos. E era isso que nós gostaríamos de trazer para todos. Esperamos que tenha sido útil e peço perdão pelo tempo extra. Sem muito tempo para perguntas, né? Tudo bem, obrigada, Clay, foi ótimo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? A Natália, aqui no nosso chat, sugeriu um livro muito bom de ajuda, que ajuda a investigar os nossos pensamentos. Ame Realidade, de Byron Katie. Loving What It Is in English. Obrigado, Natália. Obrigado pela dica, valeu mesmo. Você tem que fazer a pergunta. A Natália da internet nos sugeriu um livro que pode nos ajudar sobre exatamente esse processo de educação da mente, né? O nome do livro, Marco? Loving What It Is in English. Loving What It Is. What It Is. E o autor? A realidade é Byron Katie. Byron Katie. Obrigado. Algo mais? Mais alguma pergunta? Comentário? Não? Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos nos preparar então pro passe. Obrigada, Érica.